Boa noite, moçada. Nós vamos chegando aí na nossa reta final com o TCC, trabalho de conclusão de curso do curso de Direito da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba. Mais uma vez, eu vou fazer aqui com vocês uma correção integral de artigo científico, da forma como ele deve ser entregue para depósito. As orientações para depósito serão passadas na aula da próxima semana. O depósito deve acontecer, está programado para acontecer no dia 15, tá? Mas nós ainda não temos uma definição de como isso vai acontecer. A modalidade convencional de entrega são 4 cópias impressas. Então, isso vocês vão ter que providenciar. E conforme forem me enviando os TCCs, eu vou estar passando as orientações para vocês também. Hoje é dia 9, segunda-feira é dia 15. Então, com certeza, a entrega não vai ser na segunda-feira, porque eu ainda não tenho essas informações. Mas deve estar tudo pronto na segunda-feira, dia 15. Destacando que até o presente momento, menos de 10% da turma me enviou os TCCs com o ok do orientador para correção de metodologia. Metodologia só será corrigida para aqueles que me enviarem até hoje, dia 10. É isso mesmo, é o seu último dia. Por quê? Porque eu tenho somente até o dia 14 para corrigir e devolver para vocês. Se o orientador que tem 5 demora mais de uma semana para responder, vocês imaginem a minha vida, a vida do professor de metodologia, que tem mais de 60 trabalhos para corrigir. E a correção desses trabalhos é feita no horário de aula. Então, o meu tempo é bem restrito para poder fazer essas correções. Quem vai deixando para a última hora, ou quem não faz em conformidade com o modelo e com as orientações que eu passo, complica a vida, tá certo? Olha só, chegando aí até uma mensagem do professor Gleis direcionada à Vitória, que eu vou ver depois do que é que se trata, mas é orientador dando retorno. E os orientadores têm me passado que pouquíssimos são os alunos que têm encaminhado os trabalhos para eles. Pois bem, a hora chegou. Mais uma vez eu vou fazer aqui com vocês uma correção integral de TCC e vocês vão ver como é que esse trabalho tem que ser entregue, como ele deve estar para que seja admitido em depósito. Então, aproveita a oportunidade. Quem me mandar até hoje, dia 10 de junho, eu corrijo e devolvo até dia 14. Por que isso? Porque no dia 15 ele tem que estar pronto para depósito. As regras de depósito eu vou passar na aula de quarta-feira da semana que vem. Portanto, no dia 17. O depósito físico não vai acontecer no dia 15. Mas o trabalho precisa estar no ponto de depósito, estar totalmente concluído no dia 15 de junho, para a gente saber como é que vão ficar as bancas de TCC, que serão, sim, presenciais, tá ok? Se for por meio digital, não interfere em absolutamente nada o requisito da apresentação. O aluno estará presente diante de uma banca por intermédio de recursos tecnológicos a serem definidos. Mas, enfim, repito, não temos uma posição definitiva ainda da Unipac de como é que vão funcionar as bancas deste semestre. Enquanto isso, você faz a sua parte, termina o seu trabalho. Esses trabalhos já eram para estar prontos há muito tempo. E se não der tempo de me enviar para a correção de metodologia, que, repito, é até hoje, dia 10, siga com fidelidade todas as orientações que eu tenho passado nas videoaulas,
siga as correções passo a passo que eu fiz para vocês e que estão nas videoaulas, sigam os modelos que eu encaminhei para todo mundo, porque se estiver fora do padrão, se estiver com a formatação diferente daquilo que as normas pedem, vai perder nota, e essa é uma questão óbvia, tá certo? Então, dedicação é fundamental. Nós estamos aí na tela com o e-mail do José Afonso me encaminhando, informando que segue o TCC para o depósito final, já corrigido pela orientadora, isso é fundamental. Não tem como eu ajudar vocês com formatação de um trabalho que não foi aprovado pelo orientador ainda. Os trabalhos de TCC somente são admitidos a depósito com a assinatura, com a autorização do professor orientador. Por isso que eu estou dizendo que eu ainda aguardo as orientações institucionais de como é que vai funcionar o depósito. Então, me enviem um e-mail com o TCC em anexo no formato Word. E aqui eu vou mostrar para vocês como é feita uma correção para vocês fazerem aí em casa. Tá? Eu, quando faço a correção, eu vou pontuando aquilo que não está correto, aquilo que precisa ser corrigido e passo a bola para vocês. A correção tem que ser feita por vocês. Estou utilizando aqui o do Zé Afonso como uma referência para vocês verem como é que tem que ser feito, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, para ficar tranquilão, selecione tudo com um Ctrl T, vá em layout da página e confira as margens do seu trabalho. Essas margens precisam ser personalizadas. Elas devem estar em 3 centímetros na margem superior, 3 centímetros na margem esquerda, 2 centímetros na margem inferior e 2 centímetros também na margem direita. Como a gente viu aqui, o trabalho Afonso preenche esse requisito. Ainda sem tirar a seleção do todo, você vai lá no início, vem na caixinha parágrafo e no espaçamento, onde está antes, você coloca 0. Onde está depois, você também vai colocar 0. Dá o OK. E a finalidade dessa operação que eu fiz aqui com vocês é retirar aquele espaçamento de pontos, aquele espaçamento que aparece entre um parágrafo e outro, e muita gente tem dificuldade para conseguir eliminar. Passamos então conferindo a formatação dos itens obrigatórios de elementos pré-textuais. Temos aí na folha 1, que não é numerada, lembro, a numeração começa junto com o texto, e essa primeira página ela também não conta para fins de numeração das páginas, ela é a capa, a identificação da Faculdade Presidente Antônio Carlos, seguindo para a linha de baixo, a sigla FUPAC, a identificação do curso de graduação que você está cursando, que é Direito. Passamos abaixo ao nome do autor, todo em caixa alta. Título do trabalho, todo em caixa alta. Vejam lá, a fonte é 12. Tem gente me mandando com fonte 14, com fonte com outro tipo. Ao longo de todo o trabalho, a fonte é a mesma. Ou ela é Times New Roman, ou ela é Arial. Você tem que escolher apenas uma dessas fontes, tá certo? Em todo o trabalho, exceto nas citações recuadas, a fonte é 12. Nas citações recuadas, você vai usar a fonte 10. Perfeito? Depois do título, nós seguimos para o final da página. Nesse final de página, nós precisamos ter a identificação da cidade e o ano. O modelo está desse jeitinho, gente.
É só seguir o modelo. Tem muita gente me mandando trabalho totalmente diferente dos modelos que foram fornecidos. Tem muita gente que não fez uma única citação em conformidade com os modelos e com as orientações de aula. Caso você não siga as recomendações, a possibilidade de insucesso, a possibilidade de uma reprovação na sua defesa de TCC é muito grande, tá certo? Mais uma vez aí na folha 2, eu tenho o nome do Zé Afonso ainda em caixa alta, o título, aqui a especificação a que se destina este trabalho, que é para poder obter o título de bacharel em Direito, o nome do orientador com o título, no caso da professora Fernanda é especialista, então é ESP. Quando é mestre é ME. Quando é doutor é DR. E quando é pós-doutor é PhD. Tá certo? Seguindo adiante, mais uma vez nós temos o nome da cidade, o estado e o ano que o trabalho será defendido. Na folha 3, que não é a página 3, é a folha 3, a folha de aprovação do seu TCC. O nome do autor está aí, do Zé Afonso. Vocês podem observar que não está tudo em maiúsculo como nas páginas anteriores. Aqui o nome dele está com a grafia convencional, aquela que a gente utiliza para todos os documentos. Mais uma vez o título todo em maiúsculo, a data da aprovação e a composição da banca examinadora. Por enquanto ele só sabe o nome da orientadora dele, que será a presidente da banca, a professora Fernanda. Mais 2 membros que serão os responsáveis pela avaliação. Vejam que aqui ele não chegou ao final da página. Eu que dei os espaçamentos, porque o último campo de assinatura deve estar rente à margem inferior. Se eu dei espaço na folha anterior, eu tenho que tirar dessa. Não é verdade? Muito espaçamento aqui, tinha bastante espaçamento que não pode, hein? Vamos lá, continuar retirando até... Ctrl+C, perfeito. Temos aqui algum intervalo, não. Membro da banca examinadora, o que está acontecendo? Pronto, agora sim, tinha uma página extra que não estava previsto. Até o Zé Afonso me informou que estava com dificuldade de retirar. Vocês viram como é que retira. Coloca o cursor após a última letra da página anterior a que você quer retirar e vai deletando espaços. Aqui, como eu já tinha deletado, o título subiu. Quando a gente faz aquela caca no trabalho, vai lá em Ctrl+Z. Voltou ao normal. Seguindo agora a partir da página 3, que vai ser a sua folha 4. Por que isso? Porque, como eu disse, a página de capa não conta. Título todo em caixa alta, 1, 2 espaços em branco. O nome do autor e o nome da orientadora. Notem que aqui tem as indicações de nota de rodapé. Isso não é feito manualmente. A nota de rodapé ela tem que ser inserida no campo referências. Você coloca aqui o cursor na frente da última letra do nome e clica em nota de rodapé. Ele vai abrir um espaço no final da página para você incluir o seu currículo e o currículo do seu orientador. O modelo traz isso, é só seguir o modelo. Resumo todo em caixa alta, um espaço em branco e o texto do resumo. Perdão, gente. Lembro o seguinte, não corrija o conteúdo. O conteúdo já tem que ter sido aprovado pelo orientador.
A minha correção se restringe à metodologia, à formatação. Terminou as palavras-chave, olha só, resumo, um espaço branco. O texto do resumo, um espaço em branco, palavras-chave. 1, 2 espaços em branco, introdução. 1, 2 espaços em branco, o texto da introdução. Isso é padronizar o espaço antes e depois do título. Todo mundo tem que fazer em todos os títulos, perfeito? A introdução está adequada, seguindo as regras e conforme o modelo que eu disponibilizei. Temos aqui expressões em língua estrangeira e, como eu já orientei, qualquer expressão em língua estrangeira deve ser colocada em itálico, sem maiores correções a serem feitas em relação à introdução. A introdução está corretinha. Terminou o texto da introdução, olha só, um espaço em branco, 2 espaços em branco. Na terceira linha eu tenho o título da seção 2, um espaço em branco, 2 espaços em branco. Na terceira linha eu tenho um subtítulo, um espaço em branco, 2 espaços em branco. Vamos lá. E aí a gente tem o texto. Perfeito? Voltando aqui só para lembrar, olha só. Direito de propriedade é título, então ele está todo em letras maiúsculas, todo em caixa alta. O subtítulo, que é o 2.1, apenas a primeira letra de cada palavra vai em maiúsculo. 1, 2 espaços em branco, começa o texto. Citação, Azevedo, 2019, página 51. Certíssimo. Citação recuada. Vamos lá no início para a gente conferir o tamanho da fonte. Citação recuada com espaço de 4 centímetros, fonte reduzida para tamanho 10. Palavra ou expressão estrangeira em itálico. Certíssimo. O Afonso repetiu aqui no final a citação, tá? Não é necessária essa duplicidade. E vejam que tem aqui uma inconsistência, né? No primeiro trecho, nós temos 2019, página 51, e no último, 2019, página 55. Eu acredito que a 55 seja a correta. A gente não precisa fazer 2 indicações, então elimino a primeira e deixo somente aquela que está ao final da recuada. Temos aqui uma frase que ficou o quê? Solta. Eu não posso ter citação solta. Jogo ela na página seguinte. Colanges, 2006, página 55. Colanges, 2006, página 55. A gente não vai repetir. Ah, não. Aqui sim. Por quê? Por que está repetido, gente? Porque eu tenho uma citação na frase de apresentação do parágrafo e tenho outra citação recuada. Então, são 2 citações. Está correta a forma feita pelo Afonso. 2017 é o ano. O que vem depois de ano? Vírgula. Expressão estrangeira online, escrito em itálico. Certíssimo. Citação recuada, um espaço em branco antes. Um espaço em branco depois. Como já fez a indicação aqui em cima, que é do Romano 2017 online, ela não será repetida ao final. E se optássemos por trazê-la ao final, a expressão online estaria em itálico e não em caixa alta, tá certo? Salvando sempre para não perder as correções que você vai fazendo. Mais uma vez, termos estrangeiros e precisa tomar cuidado porque aqui nós temos um termo estrangeiro, aqui outro termo estrangeiro, mas uso capião não é.
Então, nós vamos precisar tirar o itálico daqui e da palavra prescrições e tiramos o itálico e novamente volta o itálico. Aqui tem mais uma palavrinha solta em itálico. Prontinho, correção feita. Termo estrangeiro voltando a ser em itálico. Leciona Rogério Tadeu Romano. Vejam que aqui ele não colocou ano e página. Então, isso terá que ser feito ao final da citação recuada. Lembrando que o espaço do recuo é de 4 centímetros. Romano, 2017. O que ficou faltando aqui, gente? Eu vou fazer a indicação para ele. Faltou o número da página, certo? E vocês têm que fazer e já ir colocando. Eu não tenho como colocar aqui porque eu não tenho acesso a essa obra. Somente vocês sabem quais são as obras que foram consultadas. Então não pode esquecer. Eu vou colocar um XX aqui para ele saber onde está o local que precisa da correção. Vou dar um destaque aqui também com o marcador em amarelo. Essas indicações eu faço no corpo do e-mail quando eu retorno a correção, tá certo? Quem faz essas adequações são vocês. Eu estou fazendo a adequação aqui ponto a ponto. Novamente, já tem outra aula com correção assim, para que vocês possam ver como fazer. Mais uma citação, 2019, página 51, está perfeito, do Azevedo. Os termos estrangeiros em itálico, e aí ele faz novamente aqui a citação do Azevedo. Aqui está correto, eu tenho indicação de ano e página. Aqui não precisaria ser feito, mas quando você faz, precisa colocar número de página. Nesse caso, como já tem a citação correta lá em cima, só retirar. 2 espaços em branco, subtítulo 1, 2. Espaços em branco, segue o texto. Citação do Código Civil, Brasil 2002, perfeito. Citação do César Fiuza, ano e página, ok. Aí eu não repito no final, é apenas uma. Ou eu coloco no final, ou eu coloco no parágrafo que antecede a citação recuada. Mais um subtítulo, 1, 2 espaços. Segue o texto, mais uma citação, Carlos Roberto Gonçalves. Não se faz citação com dupla indicação de página, apenas a página em que tem início o texto que você utilizou. Então, eu retiro o 226, deixo apenas o 225. Será que no final está repetido? Tá. Aí a gente não precisa de duas, aqui ao final ele tinha feito certinho. Mas nós vamos usar só a primeira indicação. Não tem que repetir citação. 1, 2 espaços em branco, e aí eu tenho que fazer o que com o texto? Preciso subir, porque no terceiro espaço em branco eu já tenho um novo subtítulo. 1 espaço em branco, 2 espaços em branco, texto. Tá vendo? Tem que fazer isso no trabalho todo. Depois do P ponto, dê sempre um espaço. Não tem dupla indicação de página, a gente retira. Vamos conferir no final se foi repetida a citação. Foi. O que nós fazemos? Retiramos a segunda. Só precisa fazer a citação uma vez. Não tem como eu olhar para a câmera porque eu estou fazendo a correção aqui com vocês, tá certo? Um espaço em branco depois da citação. Temos então o texto. Novo título, uso capião. Sempre salvando para não perder a correção. 1, 2 espaços, subtítulo. 1, 2 espaços, texto. Texto com citação da Constituição Federal. Ao final, Brasil, que é o autor,
1988, que é o ano da nossa Constituição. Um espaço em branco e uma citação do Marinho Couto. Um espaço em branco, a citação do Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto. Então aqui não é Rezende, aqui vai ser Couto. Muita atenção aos detalhes, tá, gente? Mais uma do Marcelo Rezende? Não, aqui ele só explica. Durval Salge Júnior e Estela Mares Bonomi explanam. Aí ao final, Júnior. Lembrem-se que nome com Júnior é um complemento do sobrenome. Então seria Salge Júnior. Tem que corrigir aqui embaixo. Salge Júnior. Ponto e vírgula Bonomi 2019 online. Segue dama. Estação recuada. Faltou o quê? O espaço em branco. Um espaço em branco antes. Um espaço em branco depois. Romano 2017 online. Ok. Mais um subtítulo espaço. Subtítulo. Dois espaços em branco. Sempre antes e depois do título e do subtítulo. Seguimos adiante, uma citação do Pietro, 2008, P. espaço 637. O número não é colado no P. Faça uma revisão no trabalho inteiro. Ricardo Arone, 2014, P. 198. Já fez a citação lá em cima, não se repete aqui. Tinha ficado incorreto caso fosse usar, porque o nome está minúsculo dentro de parênteses. Veja que é cheio de detalhes, gente. E tem que prestar muita atenção na correção e fazer ela exatamente como eu estou fazendo aqui, parágrafo a parágrafo. Senão é certeza que vocês vão esquecer de alguma coisa. Aqui está correta a citação recuada. Um espaço, mais uma citação recuada do Tadeu Romano. Ao final, Romano 2017, olha só, o que faltou? Vírgula online. É muito detalhe. Quem faz correndo não consegue fazer certo. Isso é uma realidade concreta. Subtítulo, dois espaços em branco e novamente o texto. Aqui, olha só, o subtítulo ficou com o tamanho incorreto. Está em 11 e é 12. Citação do Rosenwald, conferida ao final, ok. Aqui mais uma citação da Constituição Federal. Faltou o quê? Faltou o ano. Brasil, vírgula, 1988. Dois espaços em branco. Mais uma vez no subtítulo aqui, alterar a fonte para 12. Outro espaço em branco. Segue o texto. Título, dois espaços em branco novamente no subtítulo. Temos uma citação de lei de 2015, ok. Marinho Couto. Aqui já apareceu correta a citação do Couto, perfeito. Olha só, fora do parêntese. Então não é letra maiúscula. Ah, professor, mas isso cansa demais. É lógico que cansa. Por isso que tem que fazer dentro dos tempos corretos, gente. Porque você precisa revisar várias vezes para não deixar passar nada batido. O professor aqui já está acostumado a fazer. Mesmo assim, pode passar alguma coisa batida na correção. Ainda mais que eu tenho mais de 60 trabalhos para corrigir. Paiva 2009 online, eu não preciso citar de novo. Mas aqui foi citado. O que a gente faz? Retira. E faltou um online. Mais um subtítulo, dois espaços em branco. Perfeito. Brasil 2015, ok.
Subtítulo na fonte 12, ok. Só que são 2 espaços, certinho. Mais uma vez, 2 espaços. Citação recuada 2016, página 88, perfeito. Se fez a citação em cima, não repete ela no corpo do texto. Como nós estamos promovendo a alteração, aqui eu tenho que retirar ao invés de acrescentar, tá vendo só? Mais um espaço em branco. Aqui faltou. Se é CNJ, eu preciso repetir. CNJ, vírgula, online. Esse online não é maiúsculo. Minúsculo, que é mais itálico, não é isso? E passa batido mesmo. A gente tem que ver e rever várias vezes até conseguir identificar todas as incorreções. Citação recuada, P ponto, espaço, 137, ok. Subtítulo, 2 espaços em branco antes, 2 espaços em branco depois. Segue dama, mais uma citação. É preciso tomar muito cuidado com esse espaçamento entre o P ponto e o número, tá bom? Deixa eu ver se aqui tem. Não, não tem também não. Mais uma citação, correto. Dois espaços em branco. 2 espaços em branco. Ok. Melo 2018, P ponto, espaço 331. Vejam só, é muito comum esse erro do número junto ao ponto. Tem que colocar um espaço em branco em todos, tá certo? E essa é uma recomendação que eu faço para vocês de forma genérica, quando eu mando a correção. Falou, chequem todas as citações entre o P ponto e o número da página, precisa conter um espaçamento em branco. P, o que faltou agora? O ponto. Viram só? É muito detalhe. Precisa ter extrema atenção na hora de fazer a correção. E observem que aqui eu estou fazendo a correção com vocês e gravando ao mesmo tempo. Nós já estamos aí com, até o presente momento, 33 minutos e 20 segundos para olhar um único trabalho. E esse trabalho está muito bem feito, está muito bem estruturado. Então, quem me mandar até dia 10, que é hoje, eu vou corrigir e vou mandar para vocês essa correção pelo e-mail para que vocês façam essas adequações que eu estou fazendo aqui. Passou dessa data, gente, não tem como eu corrigir. É humanamente impossível. A média de tempo levada para um trabalho que não esteja com a mesma qualidade desse aqui que eu estou utilizando como referência para mostrar o que tem que ser corrigido, me consome de 1h30 a 2 horas para poder fazer a leitura e os apontamentos e retornar para vocês por e-mail. Eu venho pedindo desde o início do semestre. Mande antes. A maioria absoluta está deixando para a última hora, depois não vale chorar, ok? Tem que fazer a conferência uma a uma. E tem outra aula que eu disponibilizei o link novamente na semana passada, com a mesma estratégia, fazendo a correção ponto a ponto de todo o trabalho. Façam vocês também.
um trabalho de excelência, um trabalho de conclusão de curso bem avaliado, é uma ótima credencial para o mercado. Mostra o seu comprometimento com o conteúdo e com os pequenos detalhes. Olha só, aqui eu tenho uma citação de até 3 linhas. Citação de 3 linhas, ela tem que ir no próprio parágrafo. Falar, mas passou aí, professor. Utilizem as estratégias. Ele já não está falando aqui que é no artigo 17, parágrafo 2º do provimento? Não tem que repetir aqui novamente. Você vai direto ao que interessa. Prontinho. 1, 2, 3. O Brasil 2017 ficou depois? Ficou, mas ele não integra a citação em si. Ele é apenas a indicação de onde foi retirado. E não tem ponto antes, quando é dentro do parágrafo. O ponto é só depois. Fiquem atentos. Revejam com atenção os trabalhos inteiros. Olha só, mais uma aqui de até 3 linhas. É dentro do parágrafo. Perfeito? Viram só? Atentos aos detalhes de toda essa correção que eu estou fazendo. É a oportunidade que você tem de fazer certo com o seu, mesmo faltando pouco tempo. Você vai gastar em média 1 hora para revisar todo o seu trabalho, se ele tiver sido bem feito desde o início, seguindo o modelo e as orientações que eu disponibilizei. Caso você não tenha feito da forma adequada, vai encontrar mais dificuldade, pode levar até 4, 5 horas para fazer a correção do seu trabalho, tá certo? Mas é algo que precisa ser feito para quem deseja a aprovação no trabalho de conclusão de curso. Consequentemente, almeja sucesso na obtenção do seu título de bacharel. Já estamos aqui nas considerações finais. 2 espaços em branco. Vou ter que subir o título. Aí aqui nós temos o abstract. Faltou o quê? Faltou o título do trabalho em inglês. Vou dar um destaque aqui para ele saber que tem que colocar. Esse título é centralizado. Nós vamos ter um espaço. O abstract é só um espaço. Como lá no resumo, segue mesmo esquema. Referências, 1, 2 espaços em branco. E aí as referências. Não tem título, gente, todo em maiúsculo, tá? Precisa estar atento a esses detalhes. O modelo é muito claro, é só seguir exatamente aquilo que está no modelo. As letras são em minúsculo. Não tem vírgula depois de nome de autor, é ponto. Se é ponto, a primeira letra é maiúsculo, só a primeira. Aquilo que vem depois do título é um subtítulo, então ele não é em negrito. Essa é uma revisão que você tem que fazer em todo o seu trabalho. Depois do segundo edição, ponto. Não tem vírgula em lugar nenhum. São Paulo é a cidade, 2 pontos. Saraiva. Aí, finalmente, a única vírgula que você utiliza, aliás, a única não, são 2. Uma no nome do autor
e a outra que é o final da referência antes de colocar o ano. Essa correção ele tem que fazer em todo o trabalho. Não vai dar para eu poder me dedicar a fazer isso aqui, vou pedir para ele fazer a revisão lá em casa. Já dei uma mãozona aqui ao mesmo tempo em que eu fazia essa aula para vocês. Vocês observam aí, 40 minutos em um trabalho que, vale destacar, está excelente, muito bem feito. Do ponto de vista de formatação, poucos erros a serem corrigidos. Então, agilize o seu trabalho e faça a mesma coisa. Até dia 15 de junho, repito, até segunda-feira, esse trabalho precisa estar no ponto de depósito. Quem me enviar o trabalho já concluído, com o ok do orientador até dia 10, vou ter enorme prazer em dar aquela checada completa e indicar para você quais são as correções de metodologia que você tem que fazer para que o seu depósito alcance sucesso. Não percam a aula da próxima quarta-feira, que eu vou trazer um modelo da apresentação em PowerPoint para aqueles que já estão na fase de depósito e vou também passar as orientações da universidade para as bancas desse semestre. Normalmente, a essa altura do campeonato, nós já estaríamos com tudo definido, inclusive o calendário das apresentações, mas infelizmente, diante da pandemia e dessa impossibilidade, até o presente momento, de nós estarmos juntos, nós temos um novo decreto municipal para sair, provavelmente na sexta-feira ou na segunda-feira, dia 15, e é aí que nós vamos ter as orientações. Aí é que nós vamos saber como é que vai funcionar essa reta final do primeiro semestre de 2020. A gente espera que isso seja organizado de forma a atender bem tanto vocês, alunos, candidatos ao título de bacharel em Direito, como os professores que integrarão as bancas. A prioridade, sem dúvida alguma, nesse momento, é o compromisso com a saúde. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida é só me chamar aí pelo e-mail, que eu tenho o maior prazer em responder. Todos os que me acionaram não ficaram sem resposta. Normalmente eu respondo no mesmo dia, tá? Mas para ajudar a solucionar a sua dúvida, você tem que me consultar. Caso contrário, eu nem fico sabendo que ela existe e aí não vale reclamar depois. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem.